Quanto tempo dura um terrário? Eu vou precisar ficar abrindo esse terrário? De quanto em quanto tempo vai ser a rega? Isso são algumas das perguntas que a gente recebe aqui no ateliê. E eu vou te explicar aqui de uma forma bem prática e rápida como funcionam os terrários e como você cuidar de um terrário, tá certo? Eu sou o Nelson, do Eco Ateliê Botânico, engenheiro agrônomo, e eu estou aqui com um terrário que foi feito há 6 meses atrás, tá? Até agora a gente não precisou fazer nenhuma rega, mas eu já vou mostrar aqui algumas coisinhas que dá pra gente já ir fazendo de manutenção. Então, se você ainda não nos conhece, procura a gente nas redes sociais, no Instagram, como Eco Ateliê Botânico, tá? Aqui no YouTube, já se inscreve. A gente está sempre colocando bastante informação a respeito de terrários, plantas, coquedamas, enfim, tem uma variedade enorme de assuntos que a gente trata aqui, mas tudo ligado ao universo das plantas. Então, o terrário nada mais é do que uma representação em miniatura do nosso ecossistema. Imagine o planeta Terra, certo? Nós temos a nossa atmosfera e aqui dentro os gases, né, oxigênio, gás carbônico, enfim, a umidade, ela fica circulando dentro, né, dessa atmosfera, que é como se fosse o vidro, né? Então, o vidro faz essa função de criar esse, né, microclima aqui dentro, tá? E por que ele deve ser fechado? Justamente para você manter, né, a estabilidade desse ecossistema aqui dentro. Se ele fosse aberto, então, né, a gente ia ter, vamos dizer, um vaso comum, um arranjo, né, dentro de um vidro e não um terrário, não um mini ecossistema. Então, começando aqui pelos gases, muitas pessoas perguntam se as plantas não vão morrer sufocadas aqui dentro. Não. O oxigênio que tem aqui dentro, e o gás carbônico e outros gases, eles vão circular entre as plantas, né, e também os outros seres vivos que estão aqui dentro. A gente tem infinidade de micro-organismos, fungos, bactérias, pequenos insetos e até animais às vezes um pouco maiores. A gente já teve caso aqui de terrário que estava na casa de uma cliente que depois de um mês ela achou uma rã bem pequenininha. Então essa rã devia estar no meio de alguma planta, algum musgo, quando a gente estava confeccionando o terrário e estava lá vivendo extremamente bem, super feliz dentro de um ambiente bem úmido, certo? Então é bem comum. Às vezes minhoca e algum outro inseto você vai conseguir visualizar dentro de um terrário, tá? Então, aqui o oxigênio, né, como eu estava falando, ele vai fazer parte, né, do processo metabólico das plantas, vai ser liberado para o ambiente no processo da fotossíntese, né, onde a planta pega o gás carbônico e passando pela fotossíntese, né, onde ela vai estar produzindo os seus carboidratos, açúcares, né, e outros compostos, né, essenciais à sua vida, ela libera o oxigênio. Mas durante a noite as plantas também fazem o processo de respiração, assim como a gente. Então elas também consomem oxigênio e liberam, né, o gás carbônico, o CO2. Tá? Então esse processo, assim como ocorre aqui na nossa atmosfera, vai ocorrer aqui dentro. Então você está sempre com essa circulação. Em relação à água, da mesma forma. A gente, quando faz o terrário, a gente vai adicionar uma quantidade de água, certo? E essa água, ela vai estar também circulando, ela vai evaporar diretamente do substrato, do solo, como ela também vai passar pelo processo metabólico da planta e ela vai transpirar. As plantas também transpiram. Então, essa água ela vai virar vapor, tá? E ao encontrar com vidro, ela vai condensar. Ela vai voltar ao estado líquido e vai escorrer de volta para o substrato, como se fosse a nossa chuva. Então, é o mesmo ciclo que a gente tem aqui da água no planeta Terra, a gente vai ter aqui dentro também, certo? Só não vai dar para você ver uma nuvem branquinha, bem bonita lá dentro, mas ela funciona dessa forma também. E os nutrientes a mesma coisa, né? Então a planta ela absorve os nutrientes lá da terra, né, do substrato, em algum momento, quando uma folha, por exemplo, apodrecer e cair,
ela vai, né, entrar no processo de decomposição e vai voltar a estar disponível como um nutriente para que as plantas absorvam novamente. Então, se você não ficar abrindo, uma tampa tiver uma boa qualidade, você vai ter esse ecossistema estabilizado e a única coisa que você vai precisar fazer é repor essa água de tempos em tempos, porque a gente não, geralmente não se utiliza uma tampa hermeticamente fechada, tá? Então, por exemplo, essa tampa aqui, ela vai ter algumas imperfeições na boca aqui do vidro, né, desse aquário, que vai permitir que saia um pouco dessa umidade. A mesma forma é os terrários que têm a tampa de cortiça. A cortiça também ela vai permitir uma troca, né, gasosa, de umidade muito pequena, mas vai. Então, por isso que de tempos em tempos a gente precisa regar. Quando vai ser feita essa rega? É quando a gente perceber que essa umidade que a gente sabe que circula aqui dentro, ela está baixa. Então você não vai mais perceber tanta água no vidro. O substrato, quando ele é aparente, você vai perceber que ele também vai estar com aspecto mais opaco, mais seco. O musgo, que é uma das plantas que, vamos dizer, são mais sensíveis à falta de umidade, ela vai também, né, mostrar, vai ficar mais fechado, mais opaco. Então você vai perceber que está faltando um pouquinho ali de água. E aí você pode fazer essa reposição. Como a gente recomenda que seja? Geralmente pelo vidro. Então você vai adicionar água, pode ser com uma pipeta ou algum outro tipo de forma, até com um regadorzinho pequeno, a depender do tamanho do terrário, mas com esse cuidado de não molhar tanto a folhagem. Por quê? Apesar de aqui serem plantas adaptadas a um ambiente extremamente úmido, de ter muita umidade, mas quando você cai uma gota, quando você molha bastante a planta, ela não consegue secar. Então você tende a perder aquela folha mais rápido, ela pode apodrecer. Então, para a gente evitar, a gente costuma regar ou diretamente na areia, no pedrisco, pelo vidro ou pelo musgo. O musgo ele tolera bem. Você pode molhar o musgo sem problema, que ele não vai ter esse risco de apodrecer mais rápido por conta disso, tá bom? Então, como eu falei, aqui a gente tem um ecossistema. E assim como o nosso ecossistema, o que é que a gente recebe que é de fora do planeta todos os dias? A luz solar, certo? Então, aqui o terrário ele vai precisar receber luz solar, né, luz natural, mas de forma indireta, certo? Então, por que a gente sempre utiliza um vidro transparente? Porque a gente precisa que essa luz entre com maior eficiência. E lógico, para facilitar a visualização do interior do terrário, certo? Mas pense que aqui o terrário, ele naturalmente já é um ambiente um pouco mais quente que o exterior. Então, em média, a gente vai ter aí 2 ou 3 graus a mais que aqui fora do terrário, tá certo? Então, se a gente, por um acaso, deixa esse terrário levar sol diretamente, você pensa em um vidro fechado, com muita umidade, que naturalmente já é um pouco mais quente. Então, se ele recebe a luz do sol diretamente sobre ele, é muito provável que ele vai virar uma estufa. E aqui você tem um problema de descontrole realmente, onde plantas vão morrer, cozinhadas praticamente. Então, você vai perder plantas, vai às vezes estimular o desenvolvimento de fungos que não deveriam, né, se desenvolver dessa forma. Então, você vai ter um risco de perder o terrário por conta disso. Mas, ao mesmo tempo, são todas plantas vivas e naturais e precisam fazer fotossíntese. Então, você não pode cultivar, né, um terrário em um lugar escuro, em um lugar que não tenha luz natural indireta. Então pense o seguinte, pense na sua casa, num lugar onde você não bate o sol diretamente, mas que você possa ler um livro durante o dia sem, né, nenhuma dificuldade. Uma dúvida que algumas pessoas têm em relação às plantas aqui do terrário é se a gente pode fazer terrário com cacto, com suculenta, né? E aí eu sempre falo que não, e é óbvio que não pode, né? O que muita gente faz são arranjos, onde o vidro vai estar sempre aberto com cactos e suculentas,
tá? Aí sim. Mas um terrário, que se caracteriza por um recipiente de vidro fechado, não dá para você cultivar cactos suculentas e outras suculentas, justamente pela umidade extremamente alta. E por quê? Essas plantas de clima árido, elas necessitam de um sol diretamente sobre elas, né? Então, imagine que cactos e suculentas gostam de sol o dia todo, né? O sol do meio-dia, bem forte. E aqui a gente não pode, né, colocar o terrário no sol. Então, também seria um fator limitante nesse caso. É por isso que a gente sempre utiliza plantas que gostam desse ambiente, né? Que não vai pegar sol diretamente sobre elas e que é um ambiente extremamente úmido, certo? E que caiba no terrário. Isso daí também é um fator importante a ser levado em consideração se um dia você quiser aprender a fazer. Então, além da rega, que outro tipo de cuidado eu preciso ter para com o terrário? É bem simples, você pode fazer limpezas periódicas, né? Então, vai criando um certo lodo aqui no vidro com o passar do tempo. As plantas também vão crescendo e vão, às vezes, ficando, vamos dizer, imprensadas contra o vidro. Então, é possível sim você abrir, principalmente esses terrários maiores, onde você consegue ter um acesso fácil, né? Sem nenhum tipo de ferramenta especial para isso. Dá para você abrir, fazer uma poda, fazer às vezes uma limpeza desse vidro, certo? Então eu indico sempre utilizar papel toalha, tá? Porque tecidos, algodão, tudo isso aí pode deixar um pouquinho de fibra, aqueles fiapos, né? Então papel toalha não, você consegue fazer a limpeza muito mais fácil. Se precisar, dá para usar, por exemplo, o álcool também. Então um pouquinho de álcool no papel toalha e a gente limpar o vidro por dentro para limpar, tirar esse lodo. E se você gostou desse conteúdo, deixa um like aqui pra gente, comenta alguma pergunta que você queira fazer, a gente responde o mais rápido possível e se inscreve no canal. A gente sempre está postando material, né? Sempre conteúdos bem relevantes e interessantes para você cultivar plantas, estar mais perto da natureza.